Olha, com a crise financeira na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, tem aumentado os pedidos judiciais na Defensoria Pública, principalmente para internação de pacientes e leitos de unidades de terapia intensiva. Somente nesse mês foram 7 pedidos, sendo 6 crianças, todos do interior do estado. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Luciana Gavide. Luciana, com liminares na maioria, a maioria das liminares são casos de atendimento realizado após o bloqueio de bens do Estado, não é isso mesmo? Tem que bloquear o bem do Estado ou entrar na conta do Estado para poder o cidadão que precisa ser atendido. Bom dia, Luciana. Edivaldo, olha, exatamente isso. Só que tem um agravante aí, viu, Edivaldo? Mesmo com o bloqueio de bens do Estado, nem sempre significa a celeridade em relação à demanda. É isso mesmo. Mesmo que existam casos de cirurgias emergenciais, internações ou medicamentos, pode-se se levar um tempo. Mesmo assim, a Defensoria Pública, ela dá vez e voz, né, às pessoas mais necessitadas, muitas vezes, é a única alternativa dessas pessoas menos favorecidas conseguirem, de fato, o atendimento na saúde. Ou seja, é uma corrida, Edivaldo, para garantir a vida. Sobre este assunto, eu vou conversar com a Fernanda Cícero, que é defensora pública, e vai explicar melhor essa situação para a gente. Mesmo com as demandas judiciais sendo favoráveis, no caso, existe aí um tempo de espera, é isso mesmo? Isso tem aumentado cada vez mais? Bom dia. Bom dia. Nós fizemos um levantamento em 2018, cerca de 40% dos processos relacionados à saúde pública, eles são oriundos aqui da Defensoria e mesmo assim, existe a falha na prestação onde o Estado não vem cumprindo com as liminares concedidas pelo Judiciário. O que acontece quando essas liminares não são cumpridas pelo Executivo, mesmo tendo o ordenamento do jurídico? Na maioria das vezes é feita uma nova intimação onde é dada uma segunda chance ao poder público para que não se faça o bloqueio dos valores. E em caso persista o descumprimento, nós orientamos as famílias que tragam a gente orçamentos de fornecedores particulares e aí a gente pede com base nesses orçamentos que seja restringida o erário público para que faça o pagamento mediante bloqueio. Ou seja, nesse caso então, a pessoa que conseguiu entrar na Defensoria Pública, conseguiu parecer da Justiça favorável e mesmo assim, se o Estado não cumpre, essa conta fica mais caro ainda pelo Estado, porque afinal de contas vocês conseguem intervir de uma forma que a iniciativa privada cubra os custos? Sim, e é muito comum os fornecedores sequer prestarem esses orçamentos, porque o Estado nem com o bloqueio vem honrando com os pagamentos dos fornecedores e hoje nenhum fornecedor quer mais fornecer esses orçamentos. Os que fornecem, nós sabemos, a política do superfaturamento, porque se demora tanto para repassar o dinheiro, o fornecedor ele entende que ele não pode arcar com esses prejuízos. E provavelmente, se fosse feito um investimento em políticas públicas, isso diminuiria em muitos custos para o Estado. Geralmente, quais são os principais pedidos das pessoas que procuram a Defensoria? Olha, a maioria dos pedidos gira em torno de medicamentos de alto custo e cirurgias de modo geral, e o campeão dos plantões da Defensoria são os atendimentos de UTI. Agora, em relação ao Poder Judiciário, existe, de certa forma, alguma omissão, porque pode resultar até mesmo na prisão do gestor em caso de descumprimento de uma decisão judicial? Olha, por parte do poder público não chega a ser uma omissão, mas nós sabemos que com o decorrer dos anos e o acréscimo da demanda, o judiciário ele tem uma tendência de endurecimento na concessão das liminares. Cada vez mais é requerido do cidadão que ele passe por mais protocolos, ele faça comprovação com documentação que antigamente não era exigida, isso na tentativa de barrar a judicialização e enfim, causa para o cidadão um transtorno ainda maior, morosidade e sem falar em vezes que a população não consegue a documentação que o juízo exige e ele fica sem o atendimento. Isso não é privação dos direitos? Olha, segundo a Constituição Federal, todos deveriam ser atendidos na saúde pública.
Porém, a gente vê sim uma privação de seus direitos por parte do poder público. Mesmo assim, Fernanda, é importante a gente ressaltar os números positivos da Defensoria, porque vocês prestam um bom atendimento. Em geral, qual é a recomendação? Quem pode estar procurando a Defensoria quando precisa, né, de um atendimento médico, de uma cirurgia, de uma internação e não consegue? De modo geral, qualquer pessoa que seja carente pode procurar a Defensoria. Aquela pessoa que não pode pagar os custos de um processo deve procurar a Defensoria e buscar os seus direitos. Nós temos uma média de 3 salários mínimos por família, mas esses 3 salários mínimos não são rigorosos. Se a pessoa às vezes ganha um pouquinho mais que isso, mas ela comprova que os gastos dela são elevados, a gente pode realizar o atendimento também. Ok, obrigada pelas informações. Olha só, Edvaldo, eu fiquei surpresa aqui. Infelizmente a gente não pode mostrar por um problema de sinal, né? Mas hoje aqui a sede da Defensoria está completamente lotada, não tem nem como andar. Para você ter uma ideia, tem mais de 300 pessoas. A grande maioria está procurando a Defensoria justamente para ter seus direitos prevalecidos, principalmente em relação ao atendimento à saúde pública. Eu volto com você no estúdio.